Jó 31. Fiz pacto com os meus olhos, como, pois, os ficharia numa virgem? Pois que porção teria eu de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Não é a destruição para o perverso, e o desastre para os obradores da iniquidade. Não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Se eu tenho andado com falsidade, e se o meu pé se tem apressado após o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conheça minha integridade, se os meus passos se têm desviado do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se qualquer mancha se tem pegado às minhas mãos, então semeie eu e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, ou se eu tenho armado traição à porta do meu próximo, então mou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Pois isso seria um crime infame, sim, isso seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes, porque seria fogo que consome até Abaddon, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles pleitearam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele me viesse inquirir, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a meu servo? E não foi um que nos plasmou na madre? Se tenho negado aos pobres o que desejavam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu bocado, e não tem comido dele o órfão também, pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo como com seu pai, e a viúva, tenho-a guiado desde o ventre de minha mãe, se tenho visto alguém perecer por falta de roupa, ou o necessitado não ter com que se cobrir. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com os velos dos meus cordeiros, se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta vi a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço da sua juntura. Pois a calamidade vinda de Deus seria para mim um horror, e eu não poderia suportar a sua majestade. Se do ouro fiz a minha esperança, ou disse ao ouro fino tu és a minha confiança, se me regozijei por ser grande a minha riqueza, e por ter a minha mão alcançou muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, quando ela caminhava em esplendor, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, isso também seria uma iniquidade para ser punida pelos juízes, pois assim teria negado a Deus que está lá em cima. Se me regozijei com a ruína do que me tem ódio, e se exultei quando o mal lhe sobreveio, mas eu não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecação a sua morte, se as pessoas da minha tenda não disseram quem há que não se tenha saciado com carne provida por ele, o estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abri as minhas portas ao viandante, se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade no meu seio, porque tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei, e não saí da porta, quem me deram que me ouvisse. Eis a minha defesa, que me responda o Todo-Poderoso. Oxalá tivesse eu acusação escrita pelo meu adversário. Por certo eu a levaria sobre o ombro, sobre mim a ataria como coroa. Eu lhe daria conta dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, ou se fiz que morressem os seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Jó 32. E aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este se justificava a si mesmo, e não a Deus. Também contra os seus três amigos se acendeu a sua ira, porque não tinham achado o que responder, e contudo tinham condenado a Jó. Ora, ele o havia esperado para falar a Jó, porque eles eram mais idosos do que ele. Quando, pois, ele ouviu que não havia resposta na boca daqueles três homens, acendeu-se-lhe a ira. Então respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: Eu sou de pouca idade, e vós sois idosos, arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Não são os velhos que são os sábios, nem os anciãos que entendem o que é reto. Pelo que digo, ouvi-me, e também eu declararei a minha opinião.
Eis que aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Eu, pois, vos prestava toda a minha atenção, e eis que não houve entre vós quem convencesse a Jó, nem quem respondesse às suas palavras, pelo que não digais achamos a sabedoria. Deus é que pode derrubá-lo, e não o homem. Ora ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Hei de o esperar, porque eles não falam, porque já pararam, e não respondem mais. Eu também darei a minha resposta, eu também declararei a minha opinião. Pois estou cheio de palavras, o espírito dentro de mim me constrange. Eis que o meu peito é como mosto, sem respiradouro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei, para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei que não faça eu acepção de pessoas, nem use de lisonjas para com o homem. Porque não sei usar de lisonjas, do contrário, em breve me levaria o meu Criador. Jó 33. Ouve, pois, as minhas palavras, ó Jó, e dá ouvidos a todas as minhas declarações. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas palavras declaram a integridade do meu coração, e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, responde-me, ponha as tuas palavras em ordem diante de mim, apresenta-te. Eis que diante de Deus sou o que tu és, eu também fui formado do barro. Eis que não te perturbará nenhum medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não há em mim iniquidade. Eis que Deus procura motivos de inimizade contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão, eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele por não dar conta dos seus atos? Pois Deus fala de um modo, e ainda de outro se o homem não lhe atende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens, e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio, e esconder do homem a soberba, para reter a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores, e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. Consome-se a sua carne, de maneira que desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre mil, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele, e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, e o fará ver a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens, e dirá: pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto Deus faz 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir a sua alma da cova, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Jó 30.